Olá, seja muito bem-vindo à quarta edição do treinamento de manufatura aditiva. Eu sou Paulo Roberto e hoje nós vamos começar o nosso curso com uma introdução sobre o que é a impressão 3D, o que é a manufatura aditiva. Mas antes, eu vou apresentar o nosso plano de ensino do curso e como serão divididas as nossas atividades. Bem, a meta do nosso curso ela envolve o ensino de alguns aparatos da tecnologia de modelagem 3D e fabricação digital. Nós iremos abordar neste curso as técnicas de FFF, Fused Filament Fabrication, e MSLA, Masked Stereolithography. Ou seja, iremos abordar tanto a impressão com resina e quanto a impressão com filamento, de forma resumida. Além disso, no curso também iremos aprender o básico de modelagem 3D utilizando o Fusion 360, que é um software de modelagem CAD paramétrica. Ou seja, com ele nós poderemos criar nossas peças e depois modificá-las alterando seus parâmetros, que é o que é usado na engenharia. Dessa forma, o curso tem como objetivo a introdução ao software Fusion 360, preparar os arquivos para impressão 3D SLA e FFF, executar impressões 3D, isso nós teremos na parte prática, então possivelmente não estarão gravadas essas aulas, pois serão presenciais. Executar impressões 3D com tecnologia SLA e FFF, aprender técnicas de pós-processamento e estimular a aplicação prática da criatividade, ou seja, encorajar os participantes a aplicar seus conhecimentos nas áreas que eles desejarem. Dessa forma, para dividir o nosso curso, ele será dividido em 10 módulos. De forma que o primeiro módulo é justamente essa aula, que nós iremos introduzir a impressão 3D e também o Fusion 360. As aulas de introdução ao Fusion 360 já estão gravadas aqui nessa plataforma. É só vocês pesquisarem como modelar nossa peça de Lego em 3D. Os fundamentos do Fusion 360 e a modelagem 3D com ele também serão gravadas algumas aulas aqui. A preparação para os arquivos para impressão 3D FFF e MSLA ou SLA, e também o pós-processamento e acabamento. Por último, na parte presencial, os alunos terão a oportunidade de desenvolver o projeto final de encerramento, que será uma atividade prática em grupo. Certo, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a manufatura aditiva na indústria, onde tudo começou, as técnicas de manufatura aditiva e sua nomenclatura, como funcionam as principais técnicas de manufatura aditiva e com as suas aplicações, as etapas de fabricação utilizando a manufatura aditiva, aquisição de dados, ou seja, como modelar e escanear em 3D, e por último, como a manufatura aditiva está revolucionando o desenvolvimento de produtos. Mas antes de tudo, geralmente essa parte na aula online é um momento de interação, é um momento em que eu pergunto para vocês o que é impressão 3D, então, afinal, o que é impressão 3D? Fica esse questionamento. Aqui eu trago um pequeno significado, que é a impressão 3D é a tecnologia que transforma objetos digitais, ou seja, projetos em 3D, em objetos tangíveis, com o uso de dispositivos como impressoras 3D e softwares especiais e materiais de impressão. Ou seja, com a manufatura aditiva e impressão 3D, nós conseguimos tornar um projeto digital em um objeto físico, um objeto sólido. E como é feito esse processo? Bem, aqui eu trago uma imagem ilustrando como é que se trata essa adição de material camada a camada. É como se a gente imaginasse uma pistola de cola quente ou um bolo, ou então uma folha de caderno, que nós vamos adicionando uma camada por vez, de forma a formar no final o objeto tridimensional. Então, juntando camadas bidimensionais, nós conseguimos criar uma peça 3D. Esse processo a gente consegue ilustrar de forma melhor aqui no GIF. Como é possível ver, o cabeçote de impressão funciona como se fosse uma pistola de cola quente, que vai depositando plástico, camada a camada, controlado por computador. Se nós observarmos, essas peças cinzas aí são porque a nossa pistola de cola quente computadorizada não consegue adicionar material no ar. Ou seja, precisamos de estruturas de suporte para dar sustentação. E o processo se dá justamente dessa forma, adicionando material camada a camada para a produção de peças tridimensionais. O que eu posso fazer com a impressora 3D? Afinal de contas, o que é possível fazer com a impressora 3D? Eu posso criar protótipos rápidos, personalizar objetos e realizar pequenos reparos, posso criar projetos de design, posso adicionar uma tecnologia que me dá, ou seja, é uma tecnologia que me dá maior flexibilidade para atender aplicações desde educação até projetos artísticos.
Alguns exemplos na indústria são essas engrenagens da Embraer, que são desenvolvidas utilizando a manufatura aditiva, e essas peças para ensaios da Boeing, ou seja, nas áreas de alto desempenho, a manufatura aditiva já está sendo utilizada. Na parte de esportes, nós também temos a Fórmula 1. Nós veremos nessa apresentação que não só plásticos podem ser utilizados na manufatura aditiva, como também metais. Então, algumas peças metálicas desses carros de alto desempenho são feitas utilizando a manufatura aditiva, e algumas peças, inclusive, de tênis, sapatos e instrumentos de vestimenta. Outros exemplos que nós podemos trazer é como a impressão 3D impacta na saúde. Nós também podemos pensar em peças customizadas, materiais para uso pessoal, e eu trouxe alguns exemplos de órteses e próteses que nós podemos fabricar utilizando impressão 3D. Por que isso é interessante? Porque nós podemos trazer uma alta customabilidade para essas peças. Então, eu posso desenvolver peças direcionadas diretamente para o meu consumidor final, ou seja, um produto customizado. Aqui nós também podemos trazer alguns exemplos na simulação clínica com manufatura aditiva, como o exemplo dessa árvore traqueobrônquia que foi desenvolvida pelo nosso laboratório com o PolarBLBC e o Lindef. E aqui à direita, também para a simulação clínica, um pulmão, que pode ser usado para a videolaparoscopia. Certo. A manufatura aditiva também é muito importante nas áreas da arte, como na moda, e isso se deve à sua alta capacidade de customização, como é o caso desse vestido aqui à esquerda, que foi impresso em 3D. Mas também não se resume a isso. Obras de arte estáticas, de decoração, como esse vaso de flores à esquerda, podem ter morfologias extremamente complexas, graças a essas possibilidades que a manufatura aditiva nos traz. Como também na parte de joias e bijuterias, como mostra essa figura aqui, a figura 10. Muito bem, onde foi que tudo começou? Onde foi que deu início a manufatura aditiva? A manufatura aditiva, ao contrário do que a gente imagina, ela não se deu início naquela máquina que a gente vê popularmente em laboratórios, que é a FFF, a FDM. Ela começou, pelo contrário, nas máquinas de resina, a SLA. Foi justamente esse rapaz aí, o Charles Hill, que foi o cofundador da 3D Systems. Ele que desenvolveu as primeiras máquinas de manufatura aditiva, que foi utilizando resina fotopolimerizável, que é justamente essa patente aqui que nós conseguimos ver nessa ilustração. Ela usa um feixe de laser que bate sobre uma resina, e essa resina, quando recebe essa laser ultravioleta, ela fotopolimeriza, ou seja, endurece. Então, de forma resumida, onde bater o feixe de laser, a resina vai endurecer formando a nossa peça, camada a camada. Bem, essas patentes, se você quiser consultar, elas ficam disponíveis nesse site aqui, que é o USP2, United States Patent and Trademark Office. Nesse site, você pode consultar a Agência Regulatória Americana de Patentes, e nele tem patentes bem antigas e até as patentes que foram lançadas, inclusive, hoje. E por que isso é interessante? Porque essas tecnologias que nós temos de manufatura aditiva passaram muito tempo patenteadas, como é o caso também da técnica FDM das Tataizes. Somente muitos anos depois que as impressoras 3D desenvolveram projetos open source, que é justamente a quebra dessas patentes que ocorreu em 2009, que foi o ano de ouro da impressão 3D. Justamente por causa da quebra dessas patentes e desenvolvimento de projetos open source como o projeto RepRap. Esse nome se deve à possibilidade de replicar as impressoras 3D de forma que elas mesmas imprimam suas peças, como são o caso dessas peças aqui em branco, nesse modelo aqui de impressora RepRap. Esse movimento de código e projeto open source surgiu justamente com a quebra dessas patentes em 2009, o que possibilitou o desenvolvimento de um mercado novo, o mercado de impressoras 3D open source, que pessoas poderiam desenvolver em casa e empresas também. Ou seja, as empresas que antes não podiam desenvolver impressoras 3D por causa das patentes, agora podem desenvolver suas próprias impressoras 3D e disponibilizar esses projetos de forma gratuita para a comunidade melhorando. Nesse movimento, surgiram marcas como a Ender 3 e a Prusa, que desenvolvem projetos e disponibilizam eles na internet para que qualquer pessoa possa utilizar depois. Ou seja, essas marcas criam o projeto e mesmo que esse projeto seja delas, elas disponibilizam de forma gratuita online para que a comunidade possa melhorar, ou seja, aperfeiçoar esses projetos, e com essas melhorias a marca se beneficia e a comunidade também, porque tem produtos melhores e a marca se beneficia melhorando seus produtos, podendo agregar valor. Mas como essas marcas disponibilizam o projeto de graça, nada impede de uma marca qualquer copiar esse projeto. Afinal,
ele é open source. Então, o que a gente pode ver na internet também são clones de Prusa. Elas não são versões piratas. Afinal, o projeto é livre. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Então, nós chamamos esses projetos de clone. E a original é a original Prusa, a original Wender, e seus respectivos clones são uma cópia que não é ilegal, afinal, isso está disponível para você fazer esse projeto de forma gratuita. Certo. O que são as técnicas de manufatura aditiva, o que elas diferem das técnicas convencionais e por que utilizá-las? Primeiro, o que nós estamos mais acostumados na engenharia são as técnicas top-down, ou seja, de retirada por material, seja por usinagem, seja por lixamento, seja por torno. Elas são de remoção de material de uma peça maciça. Então você tem a peça e vai removendo o material para formar o formato que você deseja. Na adição de material bottom-up, é justamente o contrário. Nós vamos adicionando material camada a camada para formar a peça que desejamos. Mas afinal, formalmente, o que é a manufatura aditiva? Isso foi definido por norma e está aqui a definição à minha esquerda. A manufatura aditiva se refere ao processo pelo qual os dados de um projeto 3D digital são usados para construir um componente em camadas depositando material. Então é justamente a adição de material que dá nome a essa técnica, manufatura aditiva, manufatura por adição de material. Paulo, então quer dizer que eu não posso usar o termo impressão 3D? Pode, inclusive aqui na normal, como nós podemos ver na terminologia, na parte 3, 3D Printer é justamente a máquina usada para impressão 3D. Então, na norma, não há uma diferenciação tão grande entre manufatura aditiva e impressão 3D. Então, por convenção, nós vamos deixar definido aqui neste curso e chamar os processos e técnicas de manufatura aditiva e, por convenção, vamos chamar as máquinas FDM ou FFF domésticas de impressoras 3D. E no caso de restrições mais profissionais, de um sistema de manufatura mais profissional, nós iremos nos referir a ele como manufatura aditiva, tá? Mas é mais como uma questão de nomenclatura, não precisa se preocupar. São nomenclaturas equivalentes e na hora que você estiver produzindo seu arquivo, não há problema algum em chamar essa técnica de impressão 3D ou de manufatura aditiva. Outra coisa que nós também precisamos definir é a questão do FDM e FFF. A nomenclatura FDM é uma nomenclatura proprietária, ou seja, ela pertence às Stratasys. E quanto à FFF, que é a mesma técnica, são equivalentes, é uma nomenclatura livre, ou seja, quando você estiver criando o seu projeto, se sua máquina for uma máquina das Stratasys, você pode chamar de FDM. Caso contrário, se for qualquer outro tipo de máquina, de qualquer outra fabricante, nós iremos estar nos referindo a ele como processo FFF. Muito bem. Quais são as outras terminologias que nós temos agregadas à manufatura aditiva ou impressão 3D? Também podemos chamar essas técnicas de prototipagem rápida, fabricação de forma livre, fabricação instantânea, manufatura digital direta, manufatura por acrescento de material, manufatura de bancada, manufatura rápida e manufatura por camada. Por que eu não gosto muito dessas outras nomenclaturas? Porque várias delas têm algumas falhas. Por exemplo, prototipagem rápida. Eu posso fazer, utilizando uma protoboard, um Arduino, um ESP32, uma prototipagem rápida. Então não há distinção no meu processo, não há uma nomenclatura eficiente. Por quê? Porque eu fiz uma prototipagem rápida sem ter nada a ver com impressão 3D. Porque essa terminologia aqui não necessariamente está relacionada à impressão 3D. Fabricação de forma livre, eu posso utilizar minha própria mão, afinal de contas. Então, essa nomenclatura aqui central engloba todas essas outras e é mais precisa. Então, por isso, neste curso, nós iremos utilizar manufatura aditiva ou impressão 3D de forma equivalente e restrita. Paulo, como é que eu vou utilizar isso na minha carreira? Esse pedaço da apresentação aqui é justamente como você vai explicar para o seu contratante o que é um diferencial tê-lo na sua empresa. Ou seja, por que é interessante você apresentar seu certificado, onde isso impacta no mercado e quais áreas de trabalho você pode encontrar na manufatura aditiva. Enfim, nesse infográfico aqui, que foi lançado em 2017, nós podemos ver que eles são usados para modelos de apresentação, encaixe e montagem, modelos para molde de protótipo, modelos para fundição de metal, componentes para ferramental, educação e pesquisa e peças funcionais. As peças funcionais constituem, na maior parte da aplicabilidade, pois são as peças que saem direto da impressora 3D para a sua aplicação final. Ao contrário de moldes de protótipo ou modelos para fundição, nós utilizamos esses dois aqui para desenvolver moldes para depois fazer a peça final. Aqui no curso, nós também iremos abordar a parte de modelos para fundição em metal, principalmente na parte de metalurgia em fundição, aqui na disciplina da Universidade Federal de Pernambuco.
Eu trouxe aqui um exemplo de como a manufatura aditiva é utilizada na arte. O filme de Guilherme Del Toro, Pinóquio, ele utiliza a manufatura aditiva para criar o seu personagem principal, o seu protagonista, que é o Pinóquio. O Pinóquio, por ser um personagem de madeira, eles utilizaram a manufatura aditiva para desenvolver os seus rostos. Então, em vez de utilizar massinha de modelar, que é o que utiliza normalmente, eles utilizaram a manufatura aditiva e criaram um puppet, que conseguem tirar e colocar a técnica, a máscara do personagem, para fazer as suas expressões faciais. Então, cada movimento de boca, eles modelaram em 3D e imprimiram, e na hora de animar, eles trocavam a face do personagem uma a uma. Vamos ver isso um pouquinho no nosso vídeo informativo a seguir. Animators as if they were live actors. But a geared silicone head wouldn't work for Pinocchio because it didn't fit the character. If we tried to make Pinocchio as a soft rubber puppet, it wouldn't have been believable as wood. So they Aqui na apresentação, ela diz que se eles quisessem usar algo macio como a massinha, não ficaria algo fidedigno à proposta do personagem. Então, por isso, eles utilizaram a manufatura aditiva, pois cria peças rígidas, sólidas. designed him as a replacement puppet. His printed face was perfect for his quite snappy mouth movement, and he sort of pops open and pops close again. This different style of animation set up a nice contrast with the human characters like Geppetto and Volpe, whose silicone faces moved more fluidly. Aqui eles falam do contraste da técnica de manufatura aditiva em relação à técnica convencional de stop motion, que por utilizar silicone cria modelos mais fluidos. Mas como aqui o personagem é de madeira, eles intencionalmente abdicaram dessa fluidez para dar maior realismo ao personagem de madeira. While Pinocchio had to look wooden, he also needed to emote and even sing and dance. I'm a star, Papa! A star! To make such a skinny puppet durable enough to be heavily animated throughout the film, the team built his body out of metal instead of a more typical material like resin. That's where the team drew on some 21st century technology. Aqui são as etapas de modelagem 3D. Podem perceber que eles estão utilizando modelagem por malha aqui. 3D printing. Another of Georgina's projects, 2009's Coraline, pioneered this approach for parts of stop-motion puppets. Here, though, the team 3D printed Pinocchio's entire metal body, and they did it in color, which standardized the patterns on Pinocchio's wooden surface. The detail of wood grain all over his body parts were integral to his design, and to try and reproduce those if we were carving them out of metal, each individual would have taken many more steps. The great thing with 3D printing metal is that once you have modeled it, then you just press print and it's clean up and it's one whole piece of metal rather than multiple parts of metal that are either soldered together or bolted together. They also 3D printed his resin faces, helping each of his Ele substituindo a face impressa em 3D para criar as expressions animações. blend in seamlessly with the next. The wood grain literally cuts through the mouth, so any chatter of that wood grain with individual faces would have been a huge Olha aqui, challenge. fazendo a substituição do rosto. Ó. Eles vão pegar o rosto que tem uma basezinha e vão trocar o rosto Faces inteiro. would have been a E foi huge impresso em 3D. challenge. The tech allowed them to rapidly print E aqui são as outras faces do boneco que foram também impressas em 3D. 3,000 faces for the puppet, Mais giving de 3.000 animators faces a foram wider impressas. library of expressions to work with. Certo, por que eu usaria nas minhas aplicações a manufatura aditiva? Quais são as suas vantagens e desvantagens em relação aos métodos convencionais de injeção de plástico, por exemplo? A prototipagem rápida, eu não preciso desenvolver o molde. Eu posso simplesmente imprimir e ter a minha peça pronta sem precisar desenvolver o molde. Eu posso criar geometrias mais complexas. Posso usar filamentos mistos e criar suportes solúveis em água. Então, eu posso criar coisas que antes não eram possíveis utilizando o método de injeção. Posso utilizar múltiplos materiais, novos materiais e compostos, e tenho um baixo volume de produção, ou seja, posso criar um material altamente customizado. Uma alternativa à manufatura aditiva é justamente a injeção plástica, que usa esses moldes grandes e bonitos aqui que, na verdade, são bem caros. E graças a esse valor agregado desses moldes, impossibilita seu uso em pequena escala. Então, para peças em menor quantidade, não faz sentido desenvolver um molde desse, porque a quantidade de peças que vai ser vendida vai ser muito pequena. Para esses casos, vale muito mais a pena utilizar a manufatura aditiva.
O aparato de injeção é justamente esse aqui do vídeo. Plastic injection molding is the most common method for mass manufacturing of plastic products. The principle is simple. Inject the melted plastic material to a mold cavity. Let it cool. Aqui ele está mostrando como se dá o processo. Aqui é o molde e aqui é a cavidade do molde. O processo se dá injetando o plástico derretido aqui dentro e esse plástico vai ser resfriado e nesse processo ele vai ficar no formato do molde, da cavidade. And then solidified into the same shape as the contour of the cavity. The process involves three main parts: injection machine, Percebam o tamanho do aparato e o seu respectivo custo. plastic injection mold, and plastic pellets. Plastic pellets in the hopper are filled into the barrel. Then, the screw transports the pellets forward. The heat bands wrapping around the barrel warm up the plastic. Esse daqui é a nossa extrusora com zonas de aquecimento, que são essas aqui destacadas no vídeo. E esse parafuso aqui, ó, que vai cisalhar o material derretido e empurrar com pressão para o molde. Pellets. As the pellets are moved forward by rotating screw, they gradually melt. Once enough melted plastic is in front of screw, the screw injects the melted plastic into the mold cavity. The mold temperature is controlled by the temperature controller. It is much lower than barrel temperature, so the molten plastic solidifies in less than a minute. The clamping plate moves backward. The mold opens. The push bar of the injection machine pushes the ejector plate and the part is ejected. After that, the mold closes and the process repeats. Certo, agora vamos falar um pouquinho das limitações da manufatura aditiva. Bem, a primeira limitação que nós temos em relação aos outros métodos convencionais é a precisão. Em relação à usinagem, ela consegue ser um pouco inferior, porque ela consegue ter a precisão de mais ou menos 0,1 milímetros. A usinagem consegue ter uma precisão muito maior. O alto custo por unidade comparado com o método de injeção de plástico. Alto tempo para produzir uma única peça e a mão de obra precisa ser uma mão de obra qualificada, tanto para a manufatura quanto para o seu design. As propriedades anisotrópicas também complicam essa situação, pois as peças impressas na manufatura aditiva possuem diferentes propriedades mecânicas dependendo da sua orientação, principalmente no eixo Z, que possui a menor resistência mecânica. O acabamento superficial, as camadas criam padrões de rugosidade indesejáveis, ou seja, toda peça feita por um processo de manufatura aditiva, mesmo que mínimo, terá um padrão de rugosidade que pode não ser tão desejável. Vamos falar agora sobre as principais técnicas de manufatura aditiva e suas aplicações. A técnica que nós iremos abordar com bastante enfoque nesse curso será a Filament Fabrication, Fused Filament Fabrication, que é a FFF, que é um método prático e rápido, mas com menor precisão em relação aos outros que nós iremos mostrar aqui no curso, mas ele também pode ser muito útil para a produção de peças um pouco maiores, principalmente quando avaliamos o custo de produção com ele. Essa outra técnica daqui, ela usa o laser para fazer a sinterização do material, e nós não iremos abordar no curso, mas iremos abordar um equivalente, que é justamente a MSLA. No curso, nós não faremos a distinção entre esses dois métodos, por questão puramente prática, mas, dada a devida nomenclatura, a MSLA usa uma máscara ao invés de um laser, ou seja, no caso aqui a máscara está sendo feita pelo projetor ou pela essa tela LCD aqui. Então, a vantagem é que ela trabalha a camada toda de uma vez, simultaneamente. A técnica específica que nós iremos utilizar no curso vai ser a LCD, que funciona do jeito que está sendo ilustrado nesse vídeo aqui a seguir. Nós temos um plate e um vat. O vat está carregado com a resina e o plate abaixa, e onde a luz UV bate, a resina endurece, o nosso plate sobe, desce novamente, agora variando um pouquinho a altura. E assim vamos solidificando a peça para formar a nossa peça final. Depois é removida, limpa para tirar o resíduo de resina que sobrou. E depois ela vai ser curada com uma lâmpada UV. Esse é o método convencional. No curso nós também veremos como fazer isso também utilizando o forno. Quais são os principais métodos de manufatura aditiva?
A SLA, que é a fotopolimerização em cuba, que nós já mostramos, jateamento de material, que usa gotas de material para a construção de um objeto 3D, binder jetting, que é uma técnica que envolve o uso de um agente aglutinante jateado para unir o material em pó e formar a peça final. Extrusão de material, FFF ou FDM. Essa técnica usa um bocal para dispensar o material seletivamente, então se solidifica para formar um objeto, que é aquela que nós vimos, que parece a pistola de cola quente. Laminação em folhas, LOM. Essa técnica usa folhas coladas para formar um objeto, como se fossem folhas de papel recortadas, vai adicionando folha por folha, vai colando essas folhas para formar a sua peça final. Essa técnica cada vez mais está em desuso, justamente pela praticidade, né? Fusão em leito de pó, que é utilizando um pó metálico ou um pó plástico, e ele recebe um feixe de elétron ou de laser para solidificar aquele material e formar a peça final. Deposição de energia direcionada. Essa técnica usa energia térmica para fundir materiais por fusão, enquanto ocorre a deposição. Muito bem. No curso, nós daremos enfoque à primeira técnica e à última. E qual é a diferença entre elas e quais são as suas propriedades? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a FDM. A FDM ela usa a extrusão de termoplásticos. Então aqui nós já temos o limitante. Nós sempre iremos trabalhar com termoplástico quando iremos tratar da FFF ou FDM, que são justamente esses daqui. A resolução dela é um pouco menor, principalmente quando comparada à SLA. O baixo custo é uma propriedade positiva, alta velocidade e deposição de diversos materiais são algumas de suas vantagens. A limitação é a pouca variedade dos materiais, porque sempre precisam ser termoplásticos, e o material deve estar na forma de filamento, porque pode não haver a deposição do material de forma homogênea, justamente por isso. A incidência, a SLA usa luz UV, usa uma resina à base de epóxi ou acrilato com fotoativadores. Esses fotoativadores recebem a radiação ultravioleta, iniciam a reação de polimerização, fotopolimerização, e solidificam a peça, formando a nossa peça final. A vantagem é que a gente consegue imprimir peças com alta resolução e não há o problema de entupimento do bico, e é mais utilizado comumente para aplicações odontológicas. As limitações são alto custo, a preocupação com a citotoxicidade desse material, principalmente do fotoindicador e da peça não curada. Ou seja, quando nós estivermos trabalhando com a peça com o método SLA, nós também precisamos nos preocupar com a citotoxicidade do material. A resina fotopolimerizável é tóxica. Então nós precisamos ter cuidado, usar os devidos EPIs e ter cuidado na hora de descartar o nosso material. Outra técnica que nós não iremos abordar no curso, mas irei falar superficialmente, é a utilização de Laser Melting, SLM. No INTM nós temos um maquinário que possibilita que a gente futuramente aborde algumas pesquisas sobre isso, mas no curso ele não estará no nosso enfoque. Ele usa um leito de pó metálico e com um laser, onde esse laser vai bater, ele vai sinterizar o material e derreter, que é justamente o que nós estamos vendo aqui. Isso possibilita que nós criemos peças metálicas oriundas diretamente da impressora 3D, sem precisar passar por nenhum outro processo. No máximo uma usinagem para tirar alguma rugosidade superficial e garantir maior precisão dimensional. Mas nós conseguimos criar peças complexas, como essa daqui, direto da impressora 3D, o que é muito interessante. Aqui nesse vídeo eu trago um resumo de todas as técnicas que nós acabamos de falar, mas com uma ilustraçãozinha e com uma animação que pode facilitar o entendimento. Como a FDM, aqui ele está mostrando um filamento sendo usado para o hot end, que vai esquentar e derreter o nosso material e depositar na camada aqui. Aqui ele mostra aquela técnica que usa o aglutinante em um leito de pó. Aqui cai um pouquinho de tinta, ele fica em cima sobre o gesso, por exemplo, solidifica aquela peça, e a vantagem desse método é que ele permite criar impressões multicoloridas. Sinterização a laser. A gente tem um pó, pode ser metálico, pode ser plástico. Ele passa aqui sobre a superfície, é sinterizado pelo laser. Adiciona-se camada a camada. E com isso a gente tem a nossa peça final pronta. A estereolitografia,
que é uma das técnicas que nós iremos abordar aqui no curso, mas sem utilizar o laser, nós iremos usar a MSLA, como já nós falamos. Onde incide o laser, a peça solidifica, a resina solidifica. E no final temos a nossa peça final, que ainda precisa ser limpa e sinterizada. Nesse caso aqui ele utilizou um forno para ser curado. Pronto. Certo. Vamos agora fazer um breve resumo do que nós abordamos na apresentação de hoje e encerrar. O método de manufatura aditiva sempre se dará da seguinte maneira: o projeto digital em 3D, o fatiamento, que é criar essas camadas que nós vimos ao longo do curso, que vão ser responsáveis por fabricar a peça, que é o nosso planejamento, fatiamento, a adição de camadas, essa parte aqui é feita pela impressora 3D, e a peça fabricada, que pode sofrer ou não o pós-processamento. Como será a metodologia do curso? Nós sempre iremos abordar essas 4 etapas. A primeira etapa da criação do projeto, nós iremos utilizar o Fusion 360. A segunda etapa do fatiamento para gerar o G-Code ou o arquivo da impressora de resina. Nós iremos utilizar o Ultimaker Cura ou o Sheetbox. A impressão 3D, nós iremos usar a impressora FFF e MSLA. E por último, vamos ter a peça final, que pode sofrer ou não acabamento, para melhorar sua qualidade superficial. Por que usaremos o Fusion 360 e não um Blender ou qualquer outro programa de modelagem de malha? Aqui eu trago um pequeno resumo, mas eu vou falar de forma ainda mais resumida. De forma prática, a modelagem CAD ela nos possibilita criar uma geometria sólida perfeita. Os círculos são realmente círculos, as esferas são realmente esferas, e eles não são aproximações matemáticas criadas por polígonos. Para a engenharia isso é muito interessante, porque nos possibilita variar esses parâmetros depois. Então se eu tenho um círculo de diâmetro tal, eu posso no programa paramétrico alterar esse parâmetro, ou seja, se o círculo tem um raio 2 e eu vi que eu modelei de forma errada, eu posso colocar o raio 3 e a minha modelagem não precisa ser refeita. Já na modelagem por malhas isso não acontece, porque eu estou trabalhando com vários polígonos. E para modificar esse polígono eu tenho que fazer a modificação da malha um a um, o que impossibilita essa versatilidade que o programa CAD nos traz. Então por isso nós utilizaremos ele, pela sua facilidade na curva de aprendizado e porque na modelagem CAD nós podemos corrigir esses pequenos erros pela modelagem paramétrica, ou seja, os parâmetros nos possibilitam uma correção mais rápida e eficiente. Porém, um não é melhor que o outro, muito pelo contrário, cada um tem sua respectiva aplicação. Lembra no início da apresentação que eu mostrei o Pinóquio? Ele foi modelado utilizando malha. Então, para peças mais orgânicas, é mais interessante a gente utilizar malha. Joias, bijuterias, para isso é muito interessante a modelagem utilizando um software feito Blender. Mas, para projetos de engenharia, que são o escopo deste curso, nós iremos utilizar o Fusion 360. Como a manufatura aditiva ajuda no desenvolvimento de produtos, agregando velocidade e diminuindo no custo. Esse daqui é um workflow normal de um processo de desenvolvimento de produtos. Aqui nós podemos ver que grande parte do desenvolvimento do meu produto, dos meus custos, estão relacionados justamente na parte do desenvolvimento. Projeto informacional, conceitual, projeto sobre sistemas, projeto detalhado e planejamento e fabricação. Já no processo por manufatura aditiva, eu consigo ir direto para o planejamento para o lançamento da minha peça final, economizando tempo e dinheiro em relação ao processo convencional. Além disso, uma outra vantagem é a velocidade e o custo reduzido. Se eu tenho um custo reduzido e tenho uma maior velocidade, eu posso prototipar mais vezes. Se eu tenho um protótipo com maior frequência, eu consigo errar e corrigir de forma mais eficiente, o que me possibilita ter um produto melhor em um tempo reduzido. A manufatura aditiva, de forma a concluir essa apresentação, te possibilita criar coisas mais rápidas e de forma mais eficiente. E o profissional que tem acesso a essas tecnologias se diferencia no mercado pela sua velocidade e agilidade, e também no custo de fabricação. A tecnologia está cada vez mais barata, mais acessível. Uma impressora FFF custa menos de R$2.000 nova aqui no Brasil, e as morfologias mais complexas, que antes eram impossíveis, hoje podem ser feitas utilizando técnicas de manufatura aditiva. Essa parte da apresentação é para mostrar para vocês que nós não precisamos saber modelar em 3D para trabalhar com manufatura aditiva. Existem sites gratuitos como o Thingiverse que você pode baixar o modelo pronto digital e imprimir na sua impressora 3D. Para instalar o Cura, que será o programa que nós iremos utilizar para fatiar impressões FFF aqui no nosso curso, é só entrar no site da Ultimaker e baixar o Cura, que é um software gratuito.
justamente clicando nesse botão aqui. Os materiais didáticos que nós iremos utilizar nesse curso será justamente o livro de manufatura aditiva do Neri Volpato. Como fica claro, ao longo dessa apresentação nós utilizamos várias imagens dele. Aqui foram as referências dessa apresentação. E eu gostaria de agradecer a todos pela presença.